Acho meio estranho ficar em silêncio, né? Às vezes a gente acha que falar seria a solução de tudo. Mas eu gosto de ficar em silêncio muitas vezes. Eu acho que é um momento que eu tenho as melhores ideias, as melhores reflexões e que eu posso, talvez, pensar nas melhores atitudes que eu tenho que tomar. E assim, qual o problema de ficar em silêncio, né? As pessoas às vezes, não, eu quero sair, quero relaxar, mas às vezes a confusão, o vucu-vucu, o barulho, o trânsito, as pessoas, às vezes eu não consigo conectar, eu não consigo raciocinar ali, eu preciso estar um momento sozinho, dentro do quarto, do escritório, de qualquer lugar, eu só preciso estar sozinho para poder pensar, para poder analisar, para tomar uma situação mais correta, porque teoricamente eu dentro desse escritório aqui eu consigo ter os melhores pensamentos sem nenhuma ação externa me influenciando a nada. Eu acho que isso é o que eu gosto de fazer, porque qualquer ação externa, de repente, se eu estiver de mau humor, ou se eu tiver com alguma coisa de muita pressão que eu tiver que resolver e eu estiver do lado de fora e alguma coisa externa acontecer ali, pode ser que eu, no ímpeto do calor, da emoção ali, eu tome a atitude errada. Eu acho que não pode ser. Uma coisa que eu fiz há muito tempo já, e eu vou te falar que hoje eu já tem anos já, eu nem uso mais, é o ticketzinho azul do WhatsApp, né? Por quê? Eu mandava mensagem, aí eu tinha crise de ansiedade, porque a pessoa leu, e aí? Você já leu? Me responde? E a pessoa não respondia. Nossa, aquilo me deixava irritado. Me deixava irritado demais. Só que assim, ninguém fica, pelo menos acho eu, ninguém fica com o telefone o tempo todo segurando e falando assim, quem vai me mandar mensagem? Não tem. A pessoa está fazendo alguma coisa na vida, a pessoa está resolvendo algum problema. E isso tem que ser entendido. Mas era difícil. Quando eu tirei isso do meu, foi interessante porque eu comecei a ter mais tempo para pensar na resposta que eu ia dar. Porque muitas vezes eu fui cobrado. Você leu, você já podia me dar a resposta. E, cara, eu preciso ler, eu preciso entender o que a pessoa está me pedindo, eu tenho que processar. Às vezes é o que eu fiz um curso de rapport e tem uma parte lá que ele fala assim, nunca mande mensagem escrita para o seu cliente. Porque a forma como ele tiver, o sentimento que ele tiver naquele momento é o sentimento que ele vai botar naquela leitura. Então o teu cliente está com uma raiva, ele está estressado por alguma coisa, você manda uma escrita para ele, aquele sentimento ele vai aplicar na leitura, aquele sentimento ele vai usar lá. E aí pode ser que você perca o negócio. Então eu aprendi, sempre que eu estou precisando fechar um contrato, algum trabalho, eu mando um áudio para o cliente. Porque aí o áudio vai com o meu sentimento, com o sentimento que eu estou aplicando naquela voz, naquela mensagem que eu estou mandando para ele. E isso é o que acontece na rua. Entendeu? Não, e isso é o que acontece, de repente, no ímpeto de responder uma mensagem no WhatsApp de forma rápida. Eu recebi e já respondi. Cara, isso me atrapalhou muito. Aí eu tirei. Tirei porque assim, eu preciso chegar em casa, eu preciso ler, eu não posso ser imediatista. Eu tenho que analisar, eu tenho que entender, ver os prós e os contras do que o cliente, o amigo, o parente, o que for, tá me pedindo. Entendeu? Então, assim, porque quando você manda uma mensagem, geralmente é uma mensagem de alguma pergunta. Seja do que você vai fazer, seja como você tá, seja se você vai comprar, se você não vai, tem a mensagem. E isso é complicado. Então, eu comecei a buscar muito o momento de silêncio, onde eu paro, eu analiso, eu reflito, sem nenhuma influência externa. Não é um trânsito lá que está me preocupando, eu tenho uma reunião, eu estou num trânsito, está muito longe de eu chegar, difícil estacionar o carro, aí eu tenho que estacionar o carro longe para ir. Fora quando você chega no prédio, às vezes você tem que se identificar, aquilo perde um tempo ali na hora. Então assim,
eu tento não responder mais nada na hora, eu não fecho mais nada na hora, eu recebo a proposta e falo, olha, obrigado, eu vou analisar, eu vou ler e depois a gente se fala. Porque é a forma mais correta. E o silêncio, ele é muito importante. Agora, o mais engraçado na história é que eu, para dormir, eu não posso ter o silêncio. Raramente eu preciso do silêncio para dormir. Geralmente eu preciso de uma televisão ligada. Eu nem assisto muita televisão, mas à noite, quando eu vou dormir, eu ligo a televisão. Eu acho que a única coisa que realmente desliga meu cérebro é uma televisão. Porque quando ele desliga, o meu cérebro desliga, eu acabo dormindo muito fácil. Então eu boto a televisão ali, boto uma série que eu gosto e em 30 minutos já sono esplêndido. Mas se eu acordar durante a noite por alguma coisa, for no banheiro, alguma coisa assim, e eu voltar, o meu cérebro já tá na rotação de 1000 por hora e aí eu não consigo mais dormir. Aí eu tenho que ligar a televisão de novo. Então assim, é muito engraçado que para tomar as atitudes mais corretas eu preciso do silêncio, mas para dormir eu não preciso dele. E aí como é que a gente faz? Como o nosso cérebro é engraçado, a forma como ele trata, como ele busca as coisas, né? Muito engraçado. Mas a mudança na minha vida foi muito boa depois que eu tirei esse tiquezinho do WhatsApp. Porque, e o visto por último também. Cara, não interessa. Às vezes eu tô resolvendo um monte de coisa, eu não posso parar para responder. Então, assim, eu não botei o visto por último e eu também não tenho mais o ticketzinho azul. Então, assim, eu comecei a não trabalhar com isso. Eu vou ser sincero que acho que na primeira... Eu estava tão acostumado com isso que o primeiro mês eu senti falta. Mas hoje já tá tudo certo. Eu acho até melhor. Porque, cara, é importante você ter o seu tempo. Você tem que ter o tempo para pensar. Você não pode ser imediatista. É muito engraçado que a venda ela é feita da emoção e da razão. Quando você vai comprar um carro, você vai na loja, o vendedor, você já entrou com uma emoção ali, né? O vendedor, ele vai querer aproveitar aquela emoção e ele quer rasgar ali para você comprar o carro. Bota você para dentro do carro, você vai dirigir, você vai sentir o carro, cheiro de novo, sabe? Aquela emoção, tudo legal. Pô, você vai assinar e vai vender sua alma lá, né? Para pegar o carro. Mas aí você vai para casa, você não assina, fala, não, vou pensar, você vai para casa. Aí você chega, aí você começa a analisar, você vê o que você vai pagar de juros, financiamento, aí você começa a ver aquela coisa, aí você vai, não, peraí, não tô precisando agora, o seguro, o IPVA, e tudo que você vai vendo, e aí você analisa e você fala, deixa quieto. Bom, porque você estava no silêncio da sua casa, do seu escritório, que você não estava recebendo influência externa, te impulsionando a fazer qualquer outra coisa. É isso que a gente tem que trabalhar. E por isso que é muito importante você ter o seu momento de silêncio. O pessoal fala muito de meditação. Eu vou te falar que eu acabo não meditando. Há muitos anos atrás eu até fazia. Mas hoje em dia não ser sincero, não entendo. Para ser sincero, eu nem tentei. Mas o meu silêncio, eu acho que é a minha meditação. É o momento que eu tô sozinho. Não preciso de música, não preciso de nada. Eu só preciso eu e o meu pensamento para poder analisar. Aí, lógico, mesmo assim, algumas atitudes, algumas decisões eu tomei e errei. Paciência. Mas muitas foram certeiras, pelo silêncio. Tem uma história que falam que quando você vai numa loja de colchão, o vendedor sabe se você vai comprar um colchão ou não, porque geralmente quem entra na loja para comprar o colchão, ele deita no colchão, na cama, né, para experimentar. Quem tá entrando só para xeretar não vai deitar no colchão. E aí parece que o vendedor, quando vê o cliente deitando, aí o vendedor já vai em cima. Isso é muito interessante também. Loja de roupa, a mesma coisa. Cara, eu entro na loja de roupa, eu entrei assim. É muito engraçado. Eu não entro com vontade de comprar. Eu entro com vontade de ver. Eu sei que o vendedor tá fazendo a parte dele, faz parte, ele tem que vender, ele tem que correr atrás. Mas eu gosto de chegar e ficar à vontade. Olhando. Já olhei loja toda e chegou no final, não me interessei. Mas também já fui embora já com uma peça de roupa na cabeça que eu queria muito, acabei não comprando e quando voltei lá no outro dia não tinha. Já aconteceu, ou um tênis assim, já aconteceu algumas vezes.
Porque eu acabo não sendo mais imediatista. Eu era muito imediatista, eu queria resolver na hora, não vi para comprar, vou comprar e tal. E não foi assim. Quando eu aprendi que o silêncio para mim era muito importante, eu comecei a dar muito valor para ele. Muito valor. E assim, numa discussão também, às vezes a pessoa tá lá discutindo. Eu só tô ouvindo. Aí no final assim, acabou? Eu viro as costas e vou embora. Depois eu penso, porque não vai adiantar dois ficarem discutindo, os dois estão de cabeça quente, enfim. O silêncio, ele é muito, muito importante. E quando você começa a praticar o silêncio, é a melhor coisa que tem. Porque, assim, você vai receber sempre alguma opinião alheia, né? Alguma pessoa vai chegar, vai falar pra você, não, faz isso, faz aquilo. Mas é você real ali. É você que tem que analisar o seu problema. Os prós e os contras. Aí você fala, mas você só fala de problema? Não, problema é um modo de falar. Não é que eu tô com problema. Eu tenho um problema para resolver. Eu vou comprar um carro novo. É um problema. Compro ou não compro? Eu vou viajar. Viajo ou não viajo? Tudo são problemas. Não é problema de coisa ruim, não. É problema. Eu tenho fazer natação. Vou fazer ou não vou fazer? Mas não é problema, é solução. Tá bom, como você queira falar, como você queira pensar. Mas a ideia é essa. Assim, tem que parar para pensar, para raciocinar e entender. Até para desenvolver um projeto. Quando eu comecei a ficar muito nos meus momentos de silêncio, foi que eu tive a ideia de gravar, botar esses pensamentos aqui no canal. Porque eu acho que é uma forma de eu compartilhar as minhas experiências, talvez ajudar algumas pessoas, poder dividir, poder conhecer pessoas que têm o mesmo problema do que eu, com as mesmas características do que eu, as mesmas dificuldades do que eu, as mesmas facilidades do que eu. Porque eu gosto de dividir assim, eu gosto de entender, escutar muito os outros, o ser humano. Porque por muitas vezes eu achei que eu era o cara que tinha um problema e mais ninguém tinha. Eu sempre achei que todo mundo tinha família perfeita e eu não tinha. Eu sempre achava que todo mundo tinha a vida perfeita e eu não tinha. Mas quando você começa a conhecer mesmo a intimidade das pessoas, você começa a viver um pouco a vida dos outros, a realidade, não existe família perfeita. Não existe vida perfeita. Todo mundo tem seu problema. Principalmente agora em Instagram, que todo mundo bota lá uma vida que não existe lá. A parte bonita da vida. A parte bonita de viver é que todo mundo bota. Então, assim, realmente, o meu silêncio me faz conectar comigo mesmo. Me faz buscar outros caminhos. O silêncio me fez descobrir que eu não sou o perfeito, mas que as outras pessoas também não são perfeitas. Isso é muito importante, porque quando você entende que você é igual aos outros e os outros são iguais a você, é outro mundo. Aí você vê que a vida não é tão ruim assim como se pensa. Você não é tão excluído como você fala. Ou você não é tão diferente como você pensa. E aí vai. Então, mais ou menos isso. E agora eu vou voltar aqui pro meu silêncio. Vou pensar mais um pouquinho.